Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai falar sobre estresse e envelhecimento. Se esse tema te interessa, siga-me nas mídias sociais do Instagram, Facebook, também no Spotify e podcast. Bom, estresse e envelhecimento, né? Muito procurado isso, né? Um tema bem genérico. Patrícia, estresse, né? Nós estamos falando aí de diversas repercussões que o estresse pode dar no nosso organismo como um todo, que vai gerar, né, ou pode gerar, vamos falar assim, ou pode acelerar o processo de envelhecimento cutâneo, orgânico. Nós estamos aqui focando aqui no cutâneo e capilar. Né? Sim. Bom, vou chamar aqui um primeiro aqui que é o cortisol. Então, o aumento de cortisol, o efeito do cortisol na pele. A gente fala pele e folículo capilar. Sim. O que quimicamente, aí, como farmacêutico, você pode me falar sobre esse? Eu sei que organicamente esse aumento não é, por isso que eu meço também o cortisol nos pacientes, no exame laboratorial. Agora, o que quimicamente o cortisol é tão vilão assim ou não é tão vilão assim nesse processo de envelhecimento? Bom, o cortisol é um hormônio, né? Um hormônio do estresse, foi conhecido e é classificado assim, mas ele é ruim? Não, ele não é ruim. Não é ruim, porque é o hormônio que Exatamente, e até porque você precisa dele, tanto que de manhã você tem um nível de cortisol mais elevado, porque você precisa para ter aquela disposição para ir trabalhar, executar suas funções diárias. O que é ruim do cortisol é que ele se mantenha sempre em elevação, sempre alto, porque aí ele se torna inflamatório. E aí ele vai promover as diversas patologias, resistência insulínica, o desenvolvimento do diabetes, né, aquela gordura abdominal que é classicamente inflamatória e que leva a outras patologias, a obesidade, e aí você pode também ter problemas cardiovasculares associados e a queda de cabelo, que justamente o doutor mede o cortisol para saber qual é o nível que está e o quanto está comprometendo essa queda capilar. E o cortisol ele tem o ciclo, né? Sim. Então, como se for de manhã cedo ele em ápice e tem que ir em decaimento durante o dia, porque no ciclo circadiano ele é o inverso, ou o ciclo dele ele é regulado com a melatonina. Sim, exatamente. Né? Que é o hormônio da noite, que leva a nossa indução do sono e o reparo, né? do organismo. Então, eu falo que o cortisol em si só, quanto mais alto ele permanecer, mais ele vai retardar o ciclo da melatonina. Exatamente. Que até virou um certo consenso, falando moda, que eu não gosto dessa palavra, nesse sentido, mas tomar melatonina para dormir. Sim. Né? Eu acho que tem diversos trabalhos também que já comprovam até a melatonina, de alguma forma, como um efeito antirradical livre. Sim. E aí existem termos que eu já acho já um excesso, falar que como prevenção a câncer, essas coisas, mas eu acho isso muito temeroso de falar, mas existe já publicações a respeito disso, porque quando a gente fala assim, de prevenção do câncer, o pessoal já vai e joga isso para cima, né? Não é bem isso. Sim. Mas assim, lembrar do cortisol no ciclo cortisol-melatonina. Né? Sim, exatamente. São ciclos, né, que se complementam. E esse aumento, esse aumento do cortisol, a gente pode estabelecer que ele vai aumentar a taxa metabólica. Sim, né? O estresse ele mantém por mais tempo a elevação dessa taxa metabólica. Sim, exatamente. E essa elevação da taxa metabólica, para o nosso público que é leigo, né, entender, o quanto mais metabolismo você gerar, se aquela pessoa muito acelerada, ela vai gerar mais lixo químico. Mais radicais endógenos, livres. Mais radicais livres. E isso, de todo esse lixo químico, onde inclui o radical livre, ele pode desde queimar, né? Sim. Queimar o organismo até mesmo propiciar ou desencadear processos de multiplicação celular errôneas, né? E aí facilitar até a precursão de algumas doenças. Na parte capilar, a gente sabe que esse estresse todo, esse radical livre todo, também gera uma senilidade do folículo. Por isso que pode ter desde um envelhecimento o esbranquiçamento, né? A canice. Desde o surgimento do fio branco, né? Até mesmo a queda do fio por um fio mais... Se você acelera o processo de envelhecimento desse folículo, que é que produz os fios. Na pele é a mesma coisa, acho que ele vai levar a um envelhecimento, por exemplo, do fibroblasto,
ou até dentro da camada germinativa basal, né? Sim, exatamente. E aí tem menos metabolismo ali, ou um metabolismo mais lentificado, mais esterilizado, que não vai reparar a pele da maneira correta, é isso? Exatamente, mais ou menos isso mesmo. Então o estresse ele gera um impacto principalmente nos queratinócitos, né? Que é aquela camada que você quer que tenha mais espessura, mais camada, né? Mais falando de epiderme, exatamente. E aí você quer que ela tenha o quê? Mais camadas. Né? E nesse sentido você quer o quê? Melhorar a condição de proteção dela. E quando você perde essa condição de proteção, de reparação normal, você abre o seu organismo para os agressores entrarem e fazer a função ruim. Certo. Então você termina tendo o quê? Uma pele menos hidratada, você tem uma pele mais fragilizada. A gente vê isso na rosácea, né? Exatamente. A pessoa com estresse vai gerar uma desorganização do microbiota ali, né? E das condições orgânicas da própria epiderme, gerando uma pele com mais facilidade de penetração de agentes lesivos e a rosácea vem com tudo. Né? Bem mais Daí o Alisson, o goleiro da seleção, que foi toda vez o pessoal usa ele como exemplo, né, coitado. Mas essa é um exemplo, psoríase, né? A dermatite atópica, a dermatite atópica não tem cura, com controle. Sim. Então, às vezes ela vem com aquela fase de estresse, ou seja o estresse por uma prova, um trabalho, a perda de um ente, ou uma doença. Isso gera o herpes, né? O próprio herpes também. Então, quando a gente fala de estresse, você está falando de uma condição que você está continuamente não controlando. E quando a gente pensa em como controlar isso, lógico, é um manejo dessa condição clínica. Dormir bem, se alimentar bem, fazer atividade física, ou seja, diminuir o impacto desses agentes e a própria condição sua também, saber lidar com as condições estressantes, porque você vai lidar isso de forma rotineira. O importante é você conseguir desacelerar no momento que você precisa, que é no meio da tarde para a noite, que é onde você tem que começar a fazer um relaxamento, fazer com que o cortisol caia, para que comece o ciclo da melatonina. Esse ponto da melatonina é interessante. Eu virei fã da melatonina por causa de um amigo, nutrólogo e cardiologista, o Dr. Rodrigo Lisegato, marca ele no vídeo para ele saber que eu falei dele, que numa viagem, falando de coisa assim de uns 6 anos atrás, ele foi a primeira pessoa que me falou da melatonina, assim, no sentido que eu via, mas não usava. Mas a pessoa próxima falando, nutrólogo, cardiologista, mas não é bom tal, daí eu fui ler, né? Fui ter contato mais íntimo cientificamente falando, eu já usava ela nas formas tópicas, mas não geral, não me interessei no assunto. Você começa a ler, e é importante, né, assim, nesse ponto, porque como o balanço cortisol-melatonina, que a melatonina ela é um hormônio que a gente produz. Sim. E que induz, né, entre outras coisas, ela induz o nosso sono, né? Então se você, o próprio iPhone tem a história da tela noturna, aquela tela que evita a degradação, porque é assim que se você à noite fica num ambiente claro e com estímulo, a sua melatonina produzida é degradada, né? Então você não consegue acumular. E aí você vai ficando, quanto mais estímulo, você vai ficando mais acordado. Então, se você já fica num quarto escuro, o soninho vem, né? Então, por isso, se você tomar melatonina mesmo, suplementar e ficar no ambiente com luz vendo TV, ela vai degradar, né? Então, eu até falo para os eu prescrevo melatonina. Só que assim, eu como é que eu faço? Eu tomo, vou tomar meu banho, já ponho meu pijama e vou para a cama e não pego mais o celular, para evitar essa degradação. E alguns estudos que eu li falam do aumento do platô do sono REM, que usa a melatonina. Que é onde ela entra. Que é onde o sono REM é o sono reparador, justamente para reparar todo aquele dano do estresse do dia, ocasionado pelo pico do cortisol. E a nossa pele, ela também desenvolveu o que a gente chama de ciclo circadiano, ou seja, o eixo HPA, hipófise adrenal, né? Então, quando a gente fala desse eixo, o nosso metabólico, sistemicamente nós temos isso, mas a pele também tem o seu próprio eixo HPA. Então, você também precisa de alguma coisa que repare, os genes fazem essa sincronização dos genes à noite. Ou seja, você estressou durante o dia e você então precisa desestressar à noite. E aí você tem 2 produtos que a gente sempre indica mesmo, que se chama Overnight Repair com o Yaxel.
que você vai fazer o quê? Diminuir o impacto que esse estresse tem no queratinócito, na pele, e esse overnight repair, que seria uma melatonina-like, se assim eu posso dizer, ela faz uma ressincronização desses genes. Então ela faz a limpeza. Então vou te preparar para receber de novo o impacto do estresse que você vai sofrer no outro dia. Então a melatonina eu gosto porque as pessoas acham assim, eu vou tomar e vou induzir. Não é que ela induz, né? Ela coloca você na condição de reparo, né? Que é bem interessante. Ela não é, primeiro que a melatonina, deixar bem claro, ela não é nenhum tarja preta, não é nenhum remédio para dormir, não é essa a ideia, não é isso. Tá? Tem um hormônio que a gente produz, só que às vezes pelo próprio estresse a gente não aumenta o nível dela adequadamente. E o envelhecimento também gera. E o envelhecimento. Né? Então, eu sou fã da suplementação hoje, agradecer ao Dr. Rodrigo que me abriu essa porta, porque eu prescrevo melatonina na fórmula cutânea, no tópico, certo? E no via oral. E lógico que não é para todo mundo, mas eu uso muito até para paciente. Porque às vezes ela vem com aquele fluxo telógeno agudo, aquela queda aguda de cabelo, e está associado ao estresse. Exatamente. Falta de nutrientes também. A dermatite atópica eu trato muito, né? Eu tenho muito contato com a dermatite atópica, até porque a Libs é uma indústria nacional farmacêutica que cuida muito bem da dermatite atópica e pode marcar Libs aí também. O pessoal está sempre próximo, visita e tudo. Então a gente fala muito de dermatite atópica. E esse ciclo circadiano, ele é importante. Sim, porque você previne a dermatite atópica, não tem cura, ela tem aquietação, né? Tem controle. Então, se você mantém esse ciclo de estímulo, que é importante por dia, obviamente, e o reparo noturno, no caso dos picos e ápices da melatonina, você controla esse cortisol. Sim, perfeitamente. Eu tenho dó de quem tem jornada de trabalho noturno, que bagunça tudo isso. Porque fica às vezes na plataforma, que trabalha em Petrobras, normalmente eles falam bastante. Tem um produto natural, que ele é derivado da beterraba, que eu gosto também bastante, de falar dele, que é o Rodolipo. E ele normalmente vende, quando a pessoa, tem pessoas que não respondem muito bem a melatonina. Para quem é vegano, por exemplo, exatamente. Sim, legal, interessante, porque ele simplesmente vem da beterraba e ele trabalha onde? No fator de crescimento neural, que conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo a capacidade de ação dele. E ele é importante justamente para fazer o quê? Diminuir esse cortisol. Então ele é um modulador desse cortisol. Onde ele tem que estar baixo, ele vai abaixar, onde tem que estar alto, ele vai aumentar. Deixar bem claro, a gente não está falando que o cortisol não tem que ter ápice. Sim. Tem que ter modulação. Isso aí. O manejo dele tem que estar alto na hora que ele tem que estar alto, tem que estar baixo também tem que estar baixo. E é essa sincronicidade que tem que existir. Né? Porque à noite a gente tem que estar reparando os danos durante o dia, desestressando, estando mais tranquilo, relaxado. Quem consegue faz uma meditação que ajuda muito também. Dormir bem e se alimentar bem. Né? Então acho que o manejo desse cortisol, que ele vem sempre como um grande vilão, mas eu falo assim, ele não é vilão, ele só é vilão quando ele está muito alto. Mas ele é importante, senão você não tem disposição para ir trabalhar. Um cortisol baixo, né? Que é o hipocortisolismo, a gente sabe, a pessoa fica fadigada, a fadiga adrenal é isso muitas vezes. A pessoa não tem ânimo nem para sair da cama. E muitas vezes o que está associado a isso? A baixa do cortisol, pela manhã. Então, às vezes aí os médicos entram com recurso para melhorar essa condição. Então quando o paciente fala, estou muito cansado, sem disposição, vamos lá, como é que você está? Como é que é o cortisol da manhã, como é que é o cortisol do meio-dia e da tarde? Então é o ciclo circadiano, como o doutor falou muito bem. Legal. Pessoal, anote seu comentário, mande a sua dúvida, que o assunto é extenso. Nós estamos fazendo uma abertura do tema, só perguntar que a gente vai gravar os nossos próximos vídeos. Inscreva-se no canal, clique aí no sininho para receber as novidades. Patrícia, mais uma vez obrigado e até o próximo vídeo.